Tem um jogador que decide partidas que a Europa inteira tratou como joia rara que o Brasil pede para ver em campo. E mesmo assim, ele quase não ganha chance na seleção. Quase 2 anos sem começar uma partida. A pergunta que fica é simples: por que esse menino não joga? Porque olhando para dentro de campo, não tem explicação nenhuma. Eu sou o Daniel, o guru do esporte. Se você gosta de história de futebol contada de forma direta, deixa o like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais do Guru do Esporte. Vamos entender o caso Endrick. Ainda adolescente, ele virou o protagonista do Palmeiras e ajudou o time a ganhar o Brasileirão de 2023 com 17 anos, marcando 11 gols naquela edição. Para você ter ideia, só o Ronaldo Fenômeno tinha feito mais gols que ele no Brasileirão antes dos 18 anos. Endrick ficou na frente até do Neymar, e quando foi convocado para a seleção principal, virou o jogador mais novo a receber esse chamado desde o próprio Ronaldo, lá em 1994. E não foi só para figurar. Logo na primeira chance, marcou em Wembley, contra a Inglaterra, e entrou para a lista dos mais novos a fazer gol pela seleção, atrás só do Pelé, Edu e do próprio Ronaldo. Pouco depois marcou de novo, agora no Bernabéu, contra a Espanha. Ele fez gol dentro do estádio do Real Madrid antes mesmo de vestir a camisa do clube. Subiu rápido demais e foi aí que começou a incomodar. Até porque a única coisa que destoava nessa trajetória tinha sido o Brasil não se classificar para as Olimpíadas. E convenhamos, a culpa não era dele. O Endrick participou de gol nos 3 primeiros jogos da eliminatória. O Brasil só perdeu quando o pouparam. E foi em um passe dele, nos minutos finais de uma partida, que manteve o sonho olímpico vivo. Tudo isso sendo 3 anos mais novo que o resto do elenco. A partir daí, a história deixa de ser só sobre futebol. A primeira bomba veio num podcast com o Vampeta. Um dos apresentadores contou que desde o torneio pré-olímpico, a turma do vestiário achava o Endrick marrento. Diziam que ele não se entrosava, que puxava a atenção demais da imprensa para si e que dos 23 jogadores, 22 não iam com a cara dele. E eu escutei que de jogadores que estavam no pré-olímpico da Venezuela, que o Brasil não se classificou para a Olimpíada, que a culpa foi do Endrick naquele vestiário lá. Que ele era um cara escanteado, que trazia a mídia pra ele. Era o Ramon. E assim, todos os 23 jogadores, tinha 23 jogadores, 22 odiavam o Endrick. E essa fama de jogador de marketing nem nasceu na seleção. Já vinha do Palmeiras, onde parte do público reclamava que o Endrick era performático demais, que vendia uma imagem ensaiada. É uma crítica que cola nele faz tempo. Bobby Charlton, ¿vale? Bobby Charlton. Y los ídolos de tu infancia. Cristiano, Bobby Charlton. Mas vamos ao que interessa, que é o que ele faz com a bola. Quando entra, o Endrick costuma responder, faz gol, decide jogo, aparece nos momentos mais quentes da partida e mesmo assim continuava de fora. Essa conta que não fecha se ele entrega quando joga porque vivia no banco. A resposta que mais parece é o jeito dele. E é exatamente aí que mora a dúvida dessa história toda. Esse menino é difícil de verdade ou arrumaram um motivo para deixar ele de lado? Para piorar, no Real Madrid tudo desmoronou. No primeiro ano com o Ancelotti, o Endrick mal jogava, só entrava em algumas partidas da Copa do Rei. Ele estava difícil engrenar quando veio a tempestade perfeita. Uma lesão na coxa tirou ele do Mundial de Clubes justamente quando o Xabi Alonso assumiu o time. Com ele de fora, Gonzalo Garcia brilhou e se firmou como segunda opção atrás do Mbappé. Para completar, o Ancelotti deixou o Real e foi parar na seleção brasileira, o que fez Endrick perder também a primeira convocação do novo técnico do Brasil. No fim daquele ano, o saldo era triste, pouquíssimos minutos no Real e um único jogo pela seleção em 1 ano e meio. Mas o pior nem era a falta de oportunidade, era a sensação de abandono. Quem deu o conselho que faltava, segundo o próprio Endrick, foi a esposa. Ela perguntou para ele: existe jogador que aceita ficar no banco e desde que receba o salário, está satisfeito. E existe o que quer mais. Qual dos dois você quer ser? Essa pergunta, junto com o empurrão do Ancelotti, que disse que ele só ia evoluir no lugar onde fosse feliz, fez o Endrick topar uma aposta arriscada. Ir pro Lyon, um time que 6 meses antes quase tinha caído para a 2ª divisão francesa. E o que ele fez no Lyon deu uma grande resposta. Todo mundo apostava que ia demorar para engatar, depois de mais de quase 1 ano sem jogar, e não foi nada disso. Na estreia, já marcou. No jogo seguinte, foi o jogador mais perigoso em campo. E no terceiro,
fez um hat-trick contra o Metz, na vitória por 5-2. O brasileiro mais novo a marcar 3 gols numa mesma partida das 5 grandes ligas da Europa em mais de 30 anos, superando até uma marca que pertence ao Ronaldo. A imprensa europeia se rendeu. O L'Équipe, o jornal mais tradicional da França, chamou ele de prodígio. O Le Parisien escreveu o começo de um rei. O espanhol AS falou em escândalo, no bom sentido. No fim das contas, ele ajudou a levar o Lyon de volta para a Champions depois de 6 anos de jejum. Foram 6 gols e 4 assistências em pouco mais de 3 meses. Números fortes para quem chegou em janeiro, vindo de um ano quase parado. Até o Paulo Fonseca, que num momento tinha botado ele no banco, voltou atrás e admitiu que, jogando daquele jeito, ia ser difícil segurar o Endrick. Diante de tudo isso, o Ancelotti não teve mais como ignorar e chamou ele de volta para a seleção. Só que voltar para a seleção foi entrar de novo no meio da confusão. No primeiro amistoso contra a França, o Endrick não jogou 1 minuto. No jogo seguinte, contra a Croácia, entrou só na reta final. E foi aí que aconteceu a cena que virou o símbolo de tudo. Com o Brasil empatando, o Endrick sofreu um pênalti. Foi quando veio a orientação do banco para entregar a bola ao Igor Thiago. Agora, esse lance costuma ser contado de um jeito distorcido por aí. Mas o motivo era claro. O Igor Thiago é o batedor oficial de pênaltis do Brentford, vice-artilheiro do campeonato inglês, e tinha treinado cobrança a semana toda. Foi decisão de treinador, tanto que a ESPN apurou que não rolou clima ruim nos bastidores depois. E o Endrick confirmou isso. Mas uma coisa é fato e diz muito. A torcida vaiou. Vaiou na hora em que a bola saiu da mão do Endrick. Ali ficou claro o carinho da torcida brasileira pelo garoto. E o próprio Endrick, depois do jogo, fez um desabafo que diz tudo. Ele contou que se arrepiou ao ouvir a torcida gritar o nome dele, porque, segundo ele, tem hora que parece que muita gente no Brasil não tem carinho por ele. Pensa no peso disso, vindo de um menino de 19 anos. Então o que segura ele esse tempo todo? Pode ser o grupo fechado, pode ser o jeito dele que incomoda parte do elenco. Provavelmente é um pouco dos dois. O que não dá para negar é que toda vez que ele entra em campo, fica a impressão de que merecia mais. E que grupo é esse, afinal? Em 2002, quando o Brasil foi campeão, a seleção trouxe só 6 jogadores da Copa de 98. Era renovação de verdade. Agora, dos 23 que jogaram a última Copa, 15 voltaram. Ou seja, é quase o mesmo elenco. E quando um grupo fica junto por tanto tempo, forma uma panela. Tem quem é de dentro e quem é de fora. Muita gente lê a situação assim. O Endrick, o Igor Thiago e o Ryan, os mais novos, andam sempre juntos e meio afastados do restante. Pode ser só os jogadores da mesma idade se dando bem, como acontece em qualquer time, ou pode ser sinal de que há um racha de verdade. Cada um enxerga de um jeito. O que dá para dizer com certeza é uma coisa só. Ou o país inteiro está enganado, ou existe mesmo uma parede entre o Endrick e parte daquele vestiário. Se ele for, porque ainda ele não é uma das pessoas, dos jogadores, e temos que ser realistas que ele não é um dos do grupo assim, exatamente. No fim, sobra aquela pergunta que ninguém responde direito. Dentro de campo, o argumento é todo dele. Quando entra, faz a diferença. Fora de campo, parece que nunca é o bastante. E talvez a melhor forma de entender o Endrick seja a comparação que muita gente faz com o Romário. Personalidade forte, daquele tipo que incomoda no vestiário, mas com a finalização simples e mortal, que decide jogo sozinho. E você lembra como terminou a história do Romário em Copa, com ele decidindo, com a taça na mão. Porque no fim, gênio em campo quase sempre vem junto com um gênio difícil fora dele. E a única coisa que devia importar é a bola. Agora me conta nos comentários, você acha que o Endrick está sendo deixado de lado pelo grupo ou pelo Ancelotti? Ou é o jeito dele que atrapalha? Ele merecia ser titular? E será que ele vira o herói dessa Copa para calar todo mundo? Comenta aí, deixa o like, compartilha com aquele amigo que defende o Endrick, se inscreve no canal e segue o Guru do Esporte nas redes sociais. Eu sou o Daniel e a gente se vê no próximo vídeo.